Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o terceiro vídeo dessa terça-feira, né? Dia bastante movimentado, com muitas informações sobre o nosso Vasco da Gama, e nesse vídeo a gente vai atualizar tudo e trazer também algumas novidades, né? O Paulo Brax, na entrevista coletiva, disse que o Vasco já tinha alguns jogadores fechados. Ele usou o plural, disse com as palavras dele, né, que era mais de um jogador que o Vasco já estava fechado e que o anúncio ia acontecer em breve. Então, nesse vídeo, a gente vai falar muito aqui sobre isso. A informação é que o Vasco já teria 4 jogadores fechados e a gente vai conversar aqui sobre essa situação. Vamos falar de renovação de contrato. Tem muita informação sobre Pedro Raul, né? O Cachorro Rei Sol lá do Japão teria aceitado a proposta e o jogador está mais próximo aí do Vasco. Enfim, tem muita coisa aqui para a gente conversar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixa aquele like que é muito importante e também se inscreva aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando da Bet7k. Hoje foi mais um dia movimentado de Copa do Mundo, né? Tivemos aí o Marrocos sendo a zebra, eliminando a Espanha. Quem fez uma fezinha no Marrocos conseguiu ganhar uma graninha boa aí, né? Colocando a classificação do Marrocos. E tivemos também um resultado que a gente pode dizer surpreendente, porque Portugal goleou, né? Aplicou 6-1 com o Cristiano Ronaldo no banco. Enfim, passeou ali para cima da Suíça. E todos os jogos da Copa do Mundo você encontra na Bet7k para você fazer a sua fezinha. E no seu primeiro depósito, a Bet7k dobra o seu dinheiro para ser um incentivo para você começar a apostar. Botou R$10 vira 20, botou 50 vira 100 e assim por diante. Bet7k, o link está aqui no comentário fixado, é parceira aqui do canal Machão da Gama. Enfim, meus amigos, tivemos um dia muito movimentado hoje no Vasco, né? No finzinho da manhã, por volta das 11, o Paulo Brax concedeu uma entrevista coletiva e anunciou de forma oficial as chegadas de Maurício Barbieri para ser o treinador na temporada de 2023 do Vasco da Gama e também anunciou o Abel Braga, né, que será o diretor técnico do Vasco na temporada de 2023. Eram 2 nomes que já vinham sendo comentados, né, mas que o Paulo Brax abriu a sua entrevista coletiva anunciando de forma oficial a chegada desses 2. A entrevista coletiva foi bastante esclarecedora, né? O Paulo Brax falou ali sobre o orçamento, sobre as expectativas. Ele não quis colocar metas, né? Mas disse que o Vasco tem um orçamento para poder competir na temporada de 2023. Usou muito a palavra sofrimento, né? Porque ele disse que o Vasco e a torcida do Vasco sofreu muito nas últimas temporadas e que sofrimento é uma palavra que não vai existir no Vasco em 2023. Então ele não quis colocar metas, mas disse que o Vasco vai conseguir competir, né, nas competições que ele joga em 2023, principalmente Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Assunto que também foi pauta nessa entrevista coletiva foi a renovação de Yuri, Thiago Rodrigues, Edmar e Conceição. 4 jogadores que têm ali a cláusula de renovação automática em seu contrato. E bom, o Paulo Brax deixou claro que esses jogadores só não ficam no Vasco se eles próprios não quiserem, porque tem a cláusula de renovação automática. Se você não cumprir essa cláusula de renovação, você tem que pagar, né, para poder rescindir com esse jogador. E o Vasco vai cumprir o que tem em contrato. O Paulo Brax deixou claro com todas as letras. Eles só saem do Vasco se eles quiserem. Eles só não ficam no Vasco se eles não quiserem, se forem opções deles. E bom, nessa fala do Paulo Brax também deu a entender que, cara, é aquilo que está em contrato. Se eles quiserem ficar, beleza. Se não quiserem, meu amigo, se quiser aumento salarial ou qualquer outra coisa do tipo, não vai ter. Eles que procurem outra coisa no mercado. A gente teve algumas informações, por exemplo, do Thiago Rodrigues, que as informações eram que o Thiago tentaria uma valorização, porque teve outras propostas, etc e tal. Se o Thiago tentar essa valorização, não aceitar o que já está ali em contrato, bem possivelmente não fica. Mas o Paulo Brax deixou claro que essa é uma escolha que vai depender desses jogadores, né? Do Edmar, do Conceição, do Yuri e do Thiago Rodrigues. As informações eram que o Conceição já teria até aceitado, né, essa renovação para permanecer em 2023. Os outros jogadores a gente vai ter que aguardar. Bom, vamos mudar de assunto aqui agora e vamos falar de Pedro Raul, que é tema principal desse vídeo, né? Informação de hoje
do jornalista Jorge Nicola é que o Caxias Reysol aceitou a proposta do Pedro Raul e o Vasco está bem próximo, né, de poder anunciar a contratação desse atacante. As negociações vão girar ali em torno de 18 e 20 milhões de reais. Entre Vasco e Pedro Raul, as conversas já estavam adiantadas há algum tempinho, né? Mas faltava mesmo esse ok aí do time japonês, do Caxias Reysol, e parece que esse ok veio. Então, bem possivelmente, o Pedro Raul, em breve, deve ser anunciado também como reforço do Vasco da Gama. Informação do jornalista Jorge Nicola, hein? Que o Caxias Reysol aceitou a proposta do Vasco pelo Pedro Raul e a contratação agora está bem encaminhada. Hoje, na entrevista coletiva, o Paulo Brax garantiu que o Vasco já tem jogadores fechados, já tem jogadores contratados, né? E ele disse até no plural, ele falou, posso garantir que é mais de um. Então, ali na sua própria entrevista coletiva, ele deixou claro que o Vasco já tem jogadores que estão fechados para 2023. Um desses jogadores, a gente sabe que é o Júnior Urso, né? Que vem do futebol dos Estados Unidos, do Orlando City, já vazou essa informação, ele já está no Brasil. E os outros jogadores? Quem são? Eu recebi informação que seriam 4 jogadores que já estariam fechados aí com o Vasco para a próxima temporada. Um deles é o Júnior Urso, o outro, bem possivelmente, Pedro Raul, e esses outros 2, sinceramente, eu não sei. Pode ser o Wellington Rato, né, que já confirmou que teve contato ali do Vasco, e o Vasco agora deve estar em contato com o Atlético Goianiense para poder fazer essa negociação. E o outro jogador realmente não faço ideia de quem seja. De toda forma, né, em breve a gente deve ter mais informações em relação a isso. Agora que o Vasco anunciou, né, o treinador, vai ficar mais à vontade para poder anunciar as contratações, porque não faz sentido você anunciar a contratação antes de anunciar um treinador. Então a tendência é que essa semana seja movimentada com o Vasco já anunciando os seus primeiros nomes para 2023. O primeiro anúncio, bem possivelmente, será de Júnior Urso. O Pedro Raul também está próximo de fechar, e a situação do Wellington Rato também é uma situação positiva, né, que deve ter um desfecho positivo. E a gente aguarda, né? Tendo mais informações, a gente traz aqui no canal, é claro. Bom, mudando de assunto aqui agora, vamos falar de Paulinho, né? O atacante Paulinho, revelado pelo Vasco, que estava no futebol europeu, estava na Alemanha e que recentemente assinou com o Atlético Mineiro. Hoje, na entrevista coletiva do Paulo Brax, ele foi perguntado por que o Vasco não tentou trazer o Paulinho, né? O que faltou para o Vasco trazer o Paulinho para a temporada de 2023, já que é um jogador identificado, um jogador que é vascaíno, enfim, tinha tudo para dar certo, né? Ainda é jovem, etc e tal. E o Paulo Brax foi categórico, né? Ele revelou que teve uma reunião com o staff do Paulinho e com o empresário do Paulinho, que é o Carlos Leite, mas o valor que foi pedido ali para repatriar, né, o Paulinho é um valor que, segundo o Paulo Brax, nesse momento estaria fora da realidade, fora do que o Vasco pretendia pagar. Então o Vasco até tentou negociar com o Paulinho, mas os valores, né, estavam acima da realidade. Vale lembrar que, pelas informações que chegam de Minas Gerais, o Paulinho deve ganhar mais ou menos R$1 milhão por mês lá no Atlético Mineiro. Será que vale esse investimento? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Bom, meus amigos, para encerrar esse vídeo aqui, é uma informação agora sobre o atacante Vinícius Paiva. Lembra do Vinícius Paiva, atacante que deu trabalho jogando pelo Ituano, né? Emprestado pelo Vasco, jogou pelo Ituano no Campeonato Brasileiro Série B, fez uma boa Série B, se destacou e está de volta ao Vasco da Gama, né? O empréstimo acabou e ele vai se representar junto com o elenco do Vasco na próxima segunda-feira. Será que o Vinícius vai conseguir ser mais utilizado na próxima temporada, ou o Vasco mais uma vez vai emprestar o jogador? Quero a sua opinião. E aí, Vinícius, utiliza? Dá uma chance ali no Carioca para ver como ele se sai, ou já tenta arrumar um destino para ele de uma vez? Comenta aqui que a sua opinião é muito importante. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!